Olá, bem-vindos de volta! Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre os custos e a organização da minha última viagem, que foi para Varsóvia, na Polônia. E eu acho importante já começar dizendo que eu moro atualmente na Europa. Eu estou morando em Tallinn, na capital da Estônia, e é um país que fica localizado no leste europeu, então, consequentemente, fica já mais próximo da Polônia e acaba com que os meus custos eles já vão começar muito abaixo do que de alguém que está vindo de um país mais distante ou até mesmo do Brasil. Eu anotei tudo aqui certinho para eu poder passar para vocês. A gente vai começar falando sobre o voo. Quando eu chequei o voo saindo diretamente de Tallinn para Varsóvia, tava um preço muito absurdo, muito fora do meu orçamento. Tava aí em torno de 180, 200 euros. Então eu já meio que cancelei essa ideia. Porém, para ir de ônibus direto de Tallinn para Varsóvia, é uma viagem de mais ou menos 17 horas, o que é bem cansativo e acaba que também fica em torno de 140, 150 euros. O que, nesse caso, acaba não compensando. Bom, o que normalmente eu faço é checar os aeroportos em volta da minha cidade. Aqui a gente tem duas opções, que é Helsinki, na Finlândia, que fica a uma distância de 2 horas e meia de balsa de Tallinn, e temos também Riga, que é a capital da Letônia, que fica a uma distância de aproximadamente 4 horas de ônibus. Então eu geralmente checo esses dois países e vejo qual é a opção mais barata para aquele destino. No caso de Varsóvia, eu encontrei uma passagem saindo de Riga por 35 euros ida e volta. É, isso mesmo, foi 35 euros ida e volta, o que foi muito barato, considerando que aqui em Tallinn estava em torno aí de 200 euros. E eu fui checar também o valor do ônibus, que era para chegar até Riga, estava em torno de 24 euros ida e volta. Então, no total, estava dando ali em torno de 60 euros, o que já era um super desconto do que eu iria pagar se eu comprasse um voo direto. Eu também tive que comprar um ônibus que fosse do aeroporto de Varsóvia até a cidade, porque geralmente essas cidades têm uns aeroportos que ficam um pouquinho mais distante ali do centro, então a gente acaba tendo que gastar também com esse transporte. Nesse caso, eu paguei 8 euros ida e volta, que aí já somou mais 16 euros no meu total, mas assim que eu cheguei no aeroporto, eu peguei o ônibus, foi uns 45 minutinhos e eu já estava no centro da cidade. Sobre a acomodação, aqui já começa a ficar um pouquinho mais pessoal, porque vai depender muito do tipo de viagem que você está fazendo, se você gosta de ficar em um local privado, se você não se importa de ficar em hostel, que é, né, aqueles quartos compartilhados. Eu, particularmente, toda vez que eu viajo, eu fico em hostels, a não ser que seja algum tipo de viagem mais especial ou uma viagem que eu esteja realmente disposta a pagar um valor mais alto. Em algumas situações, os hotéis, né, os quartos privativos, eles estão mais baratos que os hostels. Então, nesse caso, eu não me oponho a ter mais privacidade. Mas em relação ali ao custo, eu geralmente fico com os quartos compartilhados. Para Varsóvia, eu dei uma pesquisada no Booking.com, que é o website que eu uso sempre que eu vou reservar alguma coisa, e eu encontrei esse hostel por um preço muito barato. Eu paguei 52 euros para 4 noites, e a única coisinha ali que pegou um pouco para mim é que esse era um quarto misto, que significa o quê? Que homens e mulheres ficam no mesmo quarto. O quarto que eu reservei, ele tinha 8 camas, então eu fiquei um pouco apreensiva de chegar lá e ter muito mais homens do que mulheres, porém a experiência que eu tive ela foi muito mais positiva. Logo que eu cheguei, eu percebi que só tinham meninas no quarto, e somente no final da noite chegou um homem que ficou uma noite e depois ele já foi embora também. Depois, conversando com as meninas da recepção e o pessoal que está lá há mais tempo, eles me contaram que eles têm essa política de ter quartos mistos, mas no geral eles tentam sempre deixar separados, homens em um e mulheres em outro. Porém, da mesma forma, né, o período que a gente teve ali com o homem no nosso quarto foi super tranquilo, cada um fica na sua cama, ninguém se intromete em nada, ninguém fala nada. Então, eu particularmente, até o momento, só tive experiências positivas em hostels. Foi a minha primeira experiência ficando em um quarto misto, mas como eu disse, zero problemas. E também, pra mim, principalmente quando eu tô viajando sozinha, eu gosto muito de ficar nesse tipo de acomodação, porque tem gente de todos os lugares do mundo. E geralmente essa galera também viaja sozinha. Então é um meio ali que você tem de fazer amizades. Eu mesma, logo que eu cheguei no primeiro dia,
Eu dei uma descansadinha porque eu tive uma viagem um pouco longa, né? Eu tive que pegar um ônibus, depois um voo e depois outro ônibus. Mas aí depois que eu dei essa descansadinha, eu perguntei assim no quarto, alguém gostaria de jantar e tal? E algumas meninas que já estavam lá há mais dias toparam na hora, me levaram inclusive a um restaurante asiático maravilhoso, com preço muito bom. E ali eu já conheci 2 pessoas nesse meu primeiro dia. Bom, aproveitando, entrando aí no assunto alimentação, eu achei a Polônia um país extremamente barato, tanto em mercados como também em restaurantes, em bares, tudo é extremamente barato. A moeda local deles é o zloty e atualmente 1 euro é equivalente a 4,50, mais ou menos. Então, toda vez que eu ia comprar alguma coisa, eu fazia aí essa conversão rápida na minha cabeça e já tinha uma ideia do valor final. Também acho que essa é uma parte muito pessoal de cada um, porque vai depender de como a pessoa viaja, né? Depende se você é o tipo de pessoa que só come em restaurante, se você não se importa de cozinhar, se você gosta de comprar bastante snack, se você come várias vezes por dia, né? Tudo isso aí conta. Eu, particularmente, quando eu tô viajando, eu não cozinho muito, né? Eu sei que em hostels, geralmente eles têm uma cozinha, então quem quiser cozinhar é 100% livre. E muita gente faz isso, inclusive, que ajuda demais a baixar os custos. Mas eu prefiro passar a maior parte do meu tempo na rua, fazendo turismo, do que dentro do hotel, cozinhando. Mas eu posso dizer que no caso da Polônia, a alimentação mesmo em restaurantes, ela acabou sendo bem barata. Eu não contei 100% dos meus custos com a alimentação, mas pelos cálculos que eu fiz, eu gastei em torno de 23 euros por dia, isso incluindo café da manhã, almoço e janta, porque eu não ficava comendo snack durante o dia, né? Eu não comia lanchinhos, era mais ou menos isso. E em 2 dias também, eu fui pra bar, eu bebi cerveja. Se eu não me engano, o valor da cerveja lá estava em torno de 3 euros. Um copo de 500 ml, o que é um valor bem em conta, né, considerando tudo. Outra coisa é os transportes. O transporte público lá é muito barato. Você pagava em torno de 4,40 slots para o ônibus para poder usar 75 minutos. Então você era livre para usar tanto o ônibus quanto o metrô, qualquer coisa dentro desses 75 minutos. Ou também tínhamos a opção de comprar o ticket pelo valor de 3,20 slots e aí podendo usar por 20 minutos. Então, para viagens mais curtinhas, esse valia mais a pena. E o valor caía pela metade caso você fosse estudante. E nesse caso, eu acredito que você sendo estudante de qualquer uma das universidades da Europa, conta. Eu não cheguei a ver nenhuma checagem, enquanto eu tava lá não teve ninguém checando os ônibus, os metrôs, mas isso é muito comum, né? A polícia geralmente checa os guardas e quem não tem o ticket acaba pagando uma multa. Então eu super recomendo que se você tá viajando para algum país da Europa, Polônia principalmente, sempre compre o seu ticket. Tem também planos para você usar aí por 1 dia, 2 dias. Eu não cheguei a ver esses preços porque como eu tava ali bem pertinho do centro, a maioria das coisas que eu fiz foi andando. Eu peguei pouquíssimos ônibus, porque realmente só quando eu ia pra algum lugarzinho um pouco mais longe eu já tava muito cansada. De resto, eu tava basicamente andando. Uber também, pra mim, eu achei o valor super em conta. Eu peguei 4 Ubers, que foi logo que eu cheguei na rodoviária pra ir até o meu hostel, na volta do hostel, e 2 dias que eu voltei à noite, muito tarde. No total, com esses 4 Ubers que eu peguei, eu gastei 14 euros. Então, realmente, assim, foi um valor bem bom pra mim, né? Aqui em Tallinn mesmo, o valor já é super barato para Uber, pra gente pegar esse tipo de carro de aplicativo, mas ainda assim não é tão barato quanto lá. Agora, a parte dos museus. Na Varsóvia tem muito museu. Tem museu para todos os gostos, tem muita coisa sobre a Segunda Guerra Mundial. É realmente assim um lugar muito rico culturalmente, né? Como eu falei no meu vídeo anterior, a cidade foi totalmente destruída durante a Segunda Guerra Mundial e foi reconstruída de acordo com pinturas que foram feitas antes da guerra. Os poloneses conseguiram reconstruir praticamente a cidade toda. Hoje em dia, inclusive, é muito difícil de você saber quais prédios que foram completamente bombardeados e quais não, o que inclusive faz com que a Varsóvia seja um patrimônio histórico da Unesco. Então, sobre os museus, eu visitei o Museu da Vodka, que ele conta um pouco da história de como a vodka foi criada, né? É um museu que tem mais de 10 mil itens em exibições. Bom, eu particularmente achei o museu bem cansativo, um pouco maçante, porque basicamente eles te dão um fone de ouvido com uma gravação logo que você chega, e aí você passa
né? Você passa, assim, por todos os itens que estão em exibição, apenas ouvindo aquela história. Não é muito interativo, não tem nada, assim, muito interessante acontecendo. No fim, há uma degustação, se você escolher pagar por ela. Se você escolher por fazer a degustação, o valor do ticket total vai ficar em torno de 22 euros. E se você não decidir, se você só quiser realmente fazer esse tour, aí fica 4 euros. Eu fiz apenas o tour, até porque eu estava sozinha, então eu achei que não ia ser muito divertido fazer a degustação ali no final, né? Só eu e o cara que era o trabalhador ali, a pessoa que estava cuidando do museu. Então eu decidi por não fazer. Outro museu muito interessante que tem lá é o Polin, que é o Museu da História dos Judeus. Esse museu ele é incrível, o custo dele é de 10 euros. Tem um dia na semana, se eu não me engano, que ele é de graça. Porém, infelizmente, eu não consegui ir nesse dia. Fora esses, tem vários outros museus. Eu também fui no Jardim Botânico, que é um lugar muito bonito. Tinham muitas flores, tinham muitas rosas, cactos, né? Toda a variedade aí que você imagine. Por último, mas não menos importante, souvenir. Eu sou o tipo de pessoa que eu sempre compro uma coisinha. Agora eu tô meio que fazendo uma coleção aí de imã de geladeira. Então eu comprei um imã de geladeira pra mim, comprei um imã pra uma amiga minha e comprei também um copinho de shot e um chaveiro pro meu pai. Porque, né, eu não cheguei a comentar aqui ainda, mas uma das razões que inclusive me fizeram visitar a Polônia é porque a minha bisavó e meu bisavô, eles são de lá, né? Os meus bisavós, eles vieram da Polônia para o Brasil e eu sempre tive, assim, um contato mínimo, eu diria que, com essa cultura, né? Muitas coisas que para mim eram coisas normais, eu descobri nessa viagem, inclusive, que não é o Brasil todo, por exemplo, que come pierogi, que é a comida tradicional de lá. A gente sempre teve isso, né, na família. Em Curitiba também é muito forte essa cultura polonesa na cidade, porque tiveram muitos imigrantes que vieram da Polônia há muitos anos atrás. Então, nessa viagem eu conheci um garoto do Rio de Janeiro e eu comentei sobre isso. Eu falei, não, pierogi é super normal no Brasil e tal. E ele falou, não é, nunca vi no Rio. Aí eu falei, sério? E aí eu fui consultar com outros amigos e eles realmente falaram que não, que isso não é uma coisa cultural do Brasil todo. E foi aí que eu descobri que isso é uma coisa mais de Curitiba mesmo, né? Por conta desse pessoal que migrou de lá para o sul do Brasil. Então, considerando os souvenirs, né? Eu comprei 4 coisas, que foram 2 imãs, um chaveiro e um copinho de shot. Eu paguei em torno de 20 euros em tudo. No total, né, considerando todos os meus gastos, eu gastei em torno de 257 euros com essa viagem. E considerando que eu paguei o voo e os ônibus há 2 meses atrás, que deu aí um total de 75 euros, eu gastei em torno de 182 euros durante a minha viagem. Então, esses foram os meus gastos com a viagem, né, o valor total. Este é o Palmer, o meu gatinho. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi aí os meus gastos totais. Como eu falei, tem muita coisa que é pessoal, né? Principalmente a questão de acomodação e alimentação. Mas de resto é uma coisa assim, meio padrão, né? Pra todos. O que eu recomendo quando você estiver planejando a sua viagem é sempre procurar aeroportos próximos, que você consiga se locomover com facilidade pra lá, pra ver se a passagem não acaba saindo mais barato. E pesar também o custo-benefício, né? Às vezes acaba saindo mais barato, mas você vai gastar muito mais horas, então no fim não é tão bom assim. Nesse caso, foi uma diferença muito grande. Eu teria gastado em torno de 200 euros só com o meu voo, e no total eu gastei em torno de 250 euros com a viagem toda, né? Incluindo alimentação, bebidas, museus. Então, realmente, no meu caso, valeu a pena eu ter ido para uma outra cidade, para um outro país, para mim fazer todo esse trajeto até chegar lá, porque realmente foi uma diferença muito alta. Mas em alguns casos, infelizmente, não é. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com os seus amigos. E qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira saber sobre a Polônia, eu estou muito feliz de responder nos comentários. Até a próxima!